Uma das decisões que os pais têm que tomar quando estão aí para ter os filhos é que nome que darão aos filhos. Então, imagino que o Rafael e a Cristiane, dependendo do caso, talvez até já no namoro, quando sonhavam em casar, em ter os filhos, que nome a gente vai dar, né? Dependendo aí se um tem maior interesse ou um temperamento mais forte, o outro, não, você pode escolher os nomes que eu concordo, ou se os dois têm um temperamento forte, ou têm certas heranças, não, mas eu quero esse nome, eu quero aquele outro nome, aí a coisa se complica, né? Se os dois assim, não, mas eu já pensava desde cedo que se eu tivesse um filho se chamaria assim, aí a mulher, não, eu é que pensava assim e tal, aí se complica. Mas tudo poderia se resolver, não foi o caso deles, mas tudo poderia se resolver se Deus dissesse o nome, concorda? Se Deus, olha, deixa eu dizer, Rafael e Cristiane, nem você, nem ela vão decidir. O nome quem vai decidir sou eu, é fulano. Pronto, estava resolvido. A não ser que fosse um nome estranho. E você sabe que o profeta Isaías e sua esposa não tiveram a decisão quanto ao nome de seus dois filhos, certo? Foi Deus quem decidiu. E foram nomes um tanto estranhos. Vocês lembram aí os nomes dos dois filhos de Isaías? Os dois que a gente conhece, que a gente sabe, né? Talvez ele tenha tido outros filhos que a gente não saiba. Quais eram os nomes? Rápido despojo, presa segura e um remanescente voltará. Foram os dois nomes dos filhos que a gente conhece de Isaías. Foi Deus que disse, você vai colocar estes nomes nos seus filhos. Por quê? Porque eram nomes proféticos. Os filhos eram não só filhos de Isaías e da profetisa, como ele chama no capítulo 8 a sua esposa. Não. Os filhos eram símbolos, no caso dele, símbolos dados por Deus de seu plano, de um plano que Deus tinha para o seu povo. O nome de um dos filhos falava do juízo de Deus. Rápido despojo, presa segura. Capítulo 8, verso 3. Aquele filho, através do nome, anunciava o juízo de Deus, que viria sobre o povo de Deus, o povo de Israel, as 10 tribos do norte, porque elas haviam se afastado de Deus. Então, toda vez que aquele menino, já pensou se fosse hoje chegando na escola, como é o seu nome, menino? Rápido despojo, presa segura. Daria trabalho para esse menino aprender a escrever o nome, concorda? Não, um nome desse, rápido despojo, presa segura, ele teria que aprender. Ai, que nome estranho! Onde seu pai estava com a cabeça que lhe deu esse nome? Não foi meu pai, não. Não, e quem foi? Deus. Deus que mandou meu pai me dar esse nome. Mas por quê? Porque Deus vai trazer seu juízo sobre o seu povo. Vai trazer uma nação que vai invadir lá Samaria e vai roubar rapidamente as riquezas de Samaria. Vai pilhar, vai levar embora de maneira rápida as riquezas que eles ajuntaram porque eles não temeram a Deus. Aí daqui a pouco vem o irmão, e o seu nome? Um remanescente voltará. E outro menino aqui, não bastava, um outro menino aqui nessa sala com nome estranho. E você, também foi Deus que lhe deu esse nome? Sim, foi Deus que falou para o meu pai botar esse nome em mim. Mas por quê? Porque esse nome fala que apesar de Deus trazer o seu juízo, ele também vai salvar um restante do seu povo. Ele vai salvar um remanescente do seu povo. Então, aqueles dois filhos eram símbolos proféticos de juízo e salvação. E a profecia narrada no capítulo 10 mostra o cumprimento desses dois nomes, do nome desses dois filhos na vida do povo de Deus. Na primeira parte, que nós explicamos hoje pela manhã, os capítulos 5 a 19, nós temos o cumprimento do segundo filho, do nome do segundo filho. Rápido despojo, presa segura. Deus mostrando como a Assíria,
que era o instrumento da mão de Deus, a vara na mão de Deus, o bordão na mão de Deus, para bater no reino do norte, para ferir o reino do norte, para trazer o castigo, a punição sobre o reino do norte, por causa do seu desvio de ter se afastado de Deus. Como ela faria isso? E agora, na segunda parte, dos versos 20 a 34, nós vamos ver o foco no outro filho. Um remanescente voltará. E temos visto nesse capítulo também uma boa explicação do que vem a ser a visão bíblica da história. A filosofia bíblica de história, eu diria, que é que a causa final da história é Deus e sua vontade, é o seu plano. Quem move a história, quem guia os acontecimentos da história, não são as grandes potências, não são os movimentos de massa, não são os líderes, nem tampouco é a conjunção de várias vontades e interesses de indivíduos, nem tampouco é a economia, nem tampouco é a matéria, o materialismo, não. Quem guia a história, quem dirige a história é Deus. E Ele faz isso com compromissos com sua providência moral. Ele faz isso guiando a história para o plano que Ele já tem determinado, ou no plano que Ele já tem determinado. E Ele usa os grandes poderes do mundo, as nações, as potências, os impérios que surgem de acordo com sua vontade, para trazer juízo e para trazer salvação. Esses impérios, mesmo sendo pagãos, mesmo sendo ignorantes quanto a Deus, estes impérios são usados por Deus para cumprir, estes governos são usados por Deus para cumprir a sua vontade. Mas o fato deles serem agentes de Deus não os livra da responsabilidade de agirem conforme a vontade de Deus. Eles devem fazer o plano de Deus conforme Deus quer. E quando eles não agem assim, quando eles agem por ganância, por arrogância, orgulho, como foi o caso da Assíria, eles não ficam indesculpáveis. Deus os usa e depois de terminar o projeto que ele tinha para aquele império, ele encarrega-se de punir também aquele império. Porque sendo agentes de Deus, ainda carregamos a nossa responsabilidade de agir conforme a vontade de Deus. E vimos também que é o próprio Deus que dá a sua palavra final, ou que vai dar a sua palavra final na história. Agora, nesta segunda parte, nós vamos ver que esse Deus que é soberano sobre a história, dirigirá esta história para cumprir seus propósitos quanto ao seu povo. Esse Deus que é soberano sobre a história, que usa reinos pagãos para cumprir o seu propósito, e que julga estes reinos pagãos e que dará a palavra final na história, esse Deus também usa a história para cumprir os seus propósitos quanto ao seu povo. Vamos ler capítulo 10 de Isaías, versos 20 a 34. Isaías, capítulo 10, versos 20 até 34. Nós lemos assim: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda a terra.
Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Rabá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmená se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas, eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, dependemos da Tua graça para a compreensão e obediência à Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus, sendo soberano sobre a história, vai dirigir esta história para que cumpra os seus propósitos quanto ao seu povo. E um dos seus propósitos é salvar um remanescente. Aqui nós temos a continuação de uma poesia de Isaías, de sua profecia, escrita e descrita em forma poética. Ele continua o que ele já havia começado e que nós vimos pela manhã, como mencionei, que foi a descrição da futura derrota do Império Assírio. O Império Assírio, até então, era o instrumento usado por Deus para trazer disciplina, para trazer castigo para as nações ali do Oriente Próximo, naquela época, inclusive para o povo de Deus, a nação de Israel, cuja capital era Samaria, e a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém. Deus também, usando esse povo, iria depois, usando a Assíria, iria depois trazer juízo sobre a Assíria. E esse foi o tópico, o assunto da primeira parte desta profecia. Agora, ele continua falando, avisando de que apesar da Assíria ser esse instrumento nas mãos de Deus, o povo de Deus deveria confiar que um remanescente seria salvo. As 10 tribos do norte, inclusive, já haviam sido tomadas, no tempo dessa profecia, já haviam sido tomadas pelo Império Assírio. O seu território já estava ocupado e dividido em províncias administradas pelo governo assírio, e a maior parte de sua população já havia sido transladada lá para o outro lado do rio Eufrates, quase 1000 quilômetros distante, para viver em outra terra. Mas tinha havido um grupo, um remanescente, que por graça de Deus tinham conseguido escapar e se refugiado no reino do sul, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E agora para este povo, Deus diz que acontecerá naquele dia. A expressão naquele dia, se você está acostumado a ler as Escrituras, especialmente os livros proféticos, você vai ver várias vezes esta expressão, naquele dia. Naquele dia, podemos dizer assim, que se referia
a um evento próximo. Era uma expressão escatológica. Isso é uma expressão para o cumprimento no final dos tempos. Quando Deus, então, consumar totalmente a história da humanidade. Mas que ela recebia cumprimentos antecipados no decorrer da história. O naquele dia, então, funcionaria, no caso aqui, como uma descrição do dia do juízo e salvação final, mas que transpareceria, que seria figurado, que seria simbolizado, tipificado, no dia em que Deus exercesse o seu juízo também sobre a Assíria. Então a expressão naquele dia, apesar de ser escatológica e ter um cumprimento escatológico, ela também tinha um cumprimento dentro da história. E no caso aqui, o cumprimento dentro da história seria o dia, então, em que Deus dissesse que Deus estava dizendo no texto anterior, que exerceria o seu juízo sobre a Assíria, que traria o seu juízo sobre a Assíria. Aí ele então vai dizer que haveria um remanescente, e que este remanescente confiaria em Deus. O remanescente seria formado por aqueles que depositassem fé em Deus. Isso aparece no verso 20, quando diz: e os restantes, isto é, o remanescente, os sobreviventes de Israel e de Jacó, aqueles que restaram, que escaparam do juízo que eu trouxe, estes não mais se estribarão. Na nossa língua, a palavra, o verbo estribar, tem como correlato o substantivo estribo, que é algo no qual você apoia o pé. É utilizado especialmente no cavalo, na sela do cavalo, certo? Que você tem o estribo, que é onde você coloca o seu pé para apoiar-se, subir e passar a outra perna por cima do cavalo. Então aquela ferramentazinha, né? Aquele objeto no qual você apoia o pé é chamado de estribo. Estribar fala de apoiar-se, de confiar. E na linguagem do Antigo Testamento, fala de alguém que por cansaço ou por fraqueza precisa de algo para se apoiar. Poderia ser uma bengala que a pessoa então se apoiava por fraqueza, pela velhice, ela já não tinha forças para continuar caminhando. Então ela tinha uma bengala na qual ela se apoiava para continuar de pé. Poderia ser uma coluna, como Sansão, que depois de cegado dos seus olhos, pediu para o homem que o guiava: me coloca ali para eu me apoiar nas colunas, isto é, se encostar. Ou mesmo quando alguém cansado vinha de uma viagem e sentava-se num lugar ao ar livre e colocava suas costas apoiadas numa árvore, como aqueles 3 anjos ou aqueles 3 seres celestiais que visitaram Abraão. Eles então se apoiaram. E a ideia é essa, que o povo de Deus então não iria mais se apoiar em nações do mundo, em poderes mundanos. Até então o povo de Deus, tanto o povo de Israel, que a essas alturas já tinha recebido a disciplina, como o povo de Judá, que era o povo de Isaías, estava confiando nas nações, nos recursos humanos. Era nisso que eles confiavam. Lembra que o reino do norte fez uma coligação com Damasco para fazer frente à ameaça assíria, e que o reino do sul, através do seu rei Acás, preferiu fazer uma aliança com a própria Assíria. E Deus está dizendo: mas naquele dia não vai acontecer isso não. O remanescente fiel, depois que eu trouxer o meu juízo sobre esse povo, um remanescente fiel vai confiar em mim. Sua confiança, sua fé, o seu apoio estará em mim, no Senhor, o Santo de Israel. E lembre-se também que Santo de Israel é um dos títulos preferidos por Isaías para falar de Deus, porque se refere ao Deus único, ao Deus singular, ao Deus que não é alcançado por nada e por ninguém, aquele que está acima de tudo e de todos. Então ele está dizendo que o remanescente fiel é formado por pessoas que
confiam em Deus, que se apoiam em Deus, que reconhecem sua fraqueza, que reconhece sua falta de forças, que reconhece sua falta de capacidade, que reconhece sua impotência para enfrentar os perigos desta vida, que reconhece, acima de tudo, sua falta de recursos para se deparar com o juízo de Deus, mas que não se apoia em mais nada a não ser o próprio Deus e sua palavra. O remanescente fiel é formado por pessoas que confiam em Deus. Mas em segundo lugar, é formado por pessoas que se convertem a Deus, por pessoas que se arrependem. Verso 21, este remanescente se converterá ao Senhor. Este remanescente, então, voltará para Deus. É isso que vai acontecer. Este remanescente não apenas confiaria em Deus, como faria um movimento na vida, quando provocaria uma mudança em sua vida. Essa confiança em Deus traria uma mudança em sua vida. Eles se voltariam para Deus, arrependidos dos seus pecados, eles se converteriam a Deus. Eles voltariam então para o Deus forte. E qual foi a outra vez aqui no livro de Isaías que apareceu esse título para Deus? Deus forte. Ok, Isaías 9. Isaías 9:6, a passagem messiânica. E o seu nome será? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Então, o que Isaías está nos dizendo? Que o remanescente fiel voltaria para o Messias, confiaria no Messias, seria convertido ao Messias, ao Deus forte, ao menino prometido da linhagem real, que não apenas seria ser humano, mas também seria o próprio Deus se fazendo presente neste mundo. Sim, o remanescente salvo é alguém que crê em Deus e, arrependido dos seus pecados, volta-se para Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de pertencer ao povo de Deus que não seja através de fé e uma volta arrependida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira. Você só pertence ao povo de Deus se você voltar-se para Deus, reconhecendo e arrependido de seus pecados e confiando única e exclusivamente na obra e na palavra que Deus nos trouxe através do seu Filho, Jesus Cristo. Sem isso, você não é do povo de Deus. Você não é do povo de Deus porque seu nome está no rol de membros de uma igreja. Não é por isso. Você não é do povo de Deus porque passou por um certo ritual, batismo ou qualquer outro ritual. Não é por isso. Você só pertence ao povo de Deus se arrependido dos seus pecados, reconhecendo que é pecador, que se afastou-se de Deus, que sua vida perverteu-se, sua vida se inclinou para fora dos caminhos de Deus. E agora você reconhece isso. E arrependido e confessando, você se volta para Deus, em fé, em confiança, apoiando-se única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto vale para o remanescente de Israel e de Judá, e isso vale para nós também. Mas esse remanescente, além de ser um remanescente que confiaria em Deus, que teria fé em Deus, além de ser um remanescente arrependido, convertido, que já fora uma grande nação, que já fora como a areia do mar, mas agora então era só um remanescente,
era o resultado da ação de Deus, da palavra de Deus. No verso 22, porque mesmo que seja o teu povo Israel como a areia do mar, é só um remanescente que se converterá. Por quê? Porque uma destruição será determinada, transbordante de justiça. E no verso 23, porque essa destruição já está determinada, o Senhor, Senhor dos exércitos, fará no meio da terra. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, 27 e 28, nos mostra uma aplicação desse texto de que, apesar de Israel ser como a areia do mar, apenas um remanescente seria salvo, referindo-se então aos judeus do nosso período que aceitaram ou que conheceram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas aqui no texto de Isaías fala de uma destruição. A ideia da palavra destruição, e que aparece também lá na interpretação de Paulo, é a consumação do plano de Deus. Já que Deus tem planejado, Deus tem determinado, esta é a garantia de que haverá um remanescente, a garantia de que haverá salvação, a garantia de que as pessoas serão salvas, de que algumas pessoas serão salvas, é o plano de Deus, é a determinação divina, é o fato de Deus já ter determinado. Deus já determinou consumar o seu plano, realizar o seu plano. E esta consumação ocorrerá porque ela é determinada por Deus. E Ele é o Senhor, o dono. A primeira palavra Senhor, como eu expliquei de manhã, com só a primeira letra maiúscula, seria a tradução de Adonai. Isso é meu dono, meu Senhor, meu chefe. E a segunda palavra traduzida como Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome pessoal de Deus. Yahvé, Javé ou Jeová, a gente não sabe como pronunciar, porque a pronúncia se perdeu, mas é o nome pessoal de Deus que os tradutores da Bíblia, para diferenciar de Adonai, decidiram traduzir com todas as letras em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Então, o dono de tudo, Adonai, que é Yahvé, que é o Senhor que se manifestou lá para Moisés no Sinai, que é o Eu Sou, ele também é dono dos exércitos, é dono das forças, dos poderes do mundo e dos poderes celestes. Ele determinou isso, ele planejou isso, é plano dele. E é ele quem vai executar. Ele planejou e ele há de executar. O remanescente fiel, então, é alguém que voltou sua confiança para Deus, abandonou confiar em outras coisas para confiar, para se apoiar única e exclusivamente em Deus. É alguém que, reconhecido dos seus pecados, voltou-se para Deus através do Deus forte, o Messias prometido. Mas também é resultado do plano de Deus, do planejamento de Deus, da soberania de Deus em planejar e trazer para este mundo um remanescente salvo. Pessoas que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar da disciplina, apesar da incredulidade da maioria do mundo, estas pessoas permaneceriam confiando em Deus. É dito também para este remanescente aí no verso 24, que eles não deveriam temer. Então ele diz ao povo, aí agora o povo que habitava em Sião, e Sião se tornou um outro nome para Jerusalém. Quando Davi tomou a cidade de Jerusalém, quando Davi era rei, ele então tomou a cidade de Jerusalém dos jebuseus para fazer de Jerusalém o centro do seu reino. E havia um monte naquela cidade chamado Monte Sião. E Davi usou aquele monte para ali fazer o templo do Senhor e construir o complexo do governo, né? O seu palácio, mas acima de tudo o templo de Deus, ali no Monte Sião. Então, com o passar do tempo, o Monte Sião, ou Sião, passou a designar não só o monte, a palavra Sião passou a designar não só o monte, mas toda a cidade de Jerusalém, e com o passar do tempo, toda
toda a nação de Israel, todo o povo de Deus ali de Judá e Israel. Então agora Deus se dirigindo e falando, usando esse nome, né, o nome Sião, é como se Deus quisesse dizer para o seu povo: olha, vocês não tenham medo, eu fiz uma promessa a Davi. Eu escolhi Davi e prometi que daria um descendente para ele. Então você aí que habita em Sião, você que mora em Sião, todo o meu povo que mora em Sião, não tenham medo, não temas, não carreguem o medo da Assíria. Mesmo quando a Assíria te ferir, mesmo quando o seu bordão, isso é, os seus atos de governo, o seu poder, chegar a ferir vocês, mesmo quando ela levantar o seu cajado, e aqui lembra, está sendo usado no sentido simbólico, que eram as decisões governamentais da Assíria, mesmo quando ela levantar sobre vocês o seu cajado, vocês já passaram por isso lá no Egito, e aí ele lembra como aconteceu no Egito. Vocês já passaram por isso e eu libertei vocês. Então vocês não precisam temer agora, vocês não precisam ter medo quando a Assíria chegar, quando ela ameaçar, quando ela vier então ferir vocês. Quando a disciplina chega, não é momento de temor, não é momento de medo. Quando o castigo chega, o povo de Deus não vai temer, não vai ter medo. O povo de Deus vai confiar no Senhor dos Exércitos. Então ele está dizendo para aquele remanescente que se apoiava em Deus, que havia se arrependido dos seus pecados: olha, mesmo que a Assíria, que é a minha vara, o meu bordão, instrumento da minha ira, quando ela chegar para ferir vocês, lembra, vocês são meu povo. Eu posso até disciplinar vocês, mas vocês são meu povo. Então não tenham medo. Não fiquem com medo. O medo é para quem não pertence ao povo de Deus. O medo é para aqueles que não exercem fé, que não praticaram o arrependimento, o abandono dos seus pecados e a confiança em Deus. Vocês são meu povo. Então não tenham medo quando o castigo chegar. Se você já confiou em Deus através do Senhor Jesus Cristo, se você já arrependido dos seus pecados, os abandonou para seguir o Senhor Jesus Cristo, o que de pior te pode acontecer agora? O que você acha que de pior pode acontecer a alguém que segue a Cristo? Já imaginou o que de pior pode acontecer? Morrer? Por quê? Morrer? Se está confiando em Cristo, vai para onde? Para o céu. Tem a salvação? Então o motivo para medo já passou. Esse medo aí dos juízos, dos castigos divinos, para quem já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não há mais razão para temer. Há razão para seguir a Cristo. Nosso único temor deve ser a Deus, através de uma confiança. O nosso medo, o nosso maior medo, deve ser deixar de seguir a Deus. Esse deve ser o nosso maior medo, afastar-se dos caminhos de Deus. Se você, o medo que você deve ter na vida, melhor dizendo, o medo que você deve ter na vida é de deixar Deus, é de abandonar a Deus, é de ser rebelde a Deus, é de se afastar dos caminhos de Deus. Esse é o medo que nós precisamos ter. Porque enquanto nós estivermos agarrados a Deus, irá acontecer coisas desagradáveis com nossa vida, sim. Irá acontecer coisas doloridas na nossa vida, sim. Teremos perdas na vida, sim. Mas nada disso deve nos causar um medo paralisante, do tipo, a vida não vale mais a pena. Não, nada disso.
Nada que aconteça neste mundo conosco deve nos paralisar com o medo. Se você confia em Deus através do Senhor Jesus Cristo e arrependido dos seus pecados o está seguindo, não há motivo. Mesmo que, como Deus disse para o povo de Judá, a Assíria venha. Mesmo que a Assíria ameace. Mesmo que ela chegue a bater, não há motivo para medo. Você pertence àqueles que foram salvos pelo decreto divino, pela ação de Deus, por aquilo que Ele determinou. E houve então uma ação em seu coração que produziu arrependimento e fé. O seu medo deve ser de não ser fiel a este Deus, de não andar obediente a esse Deus. Deus, como soberano da história, está conduzindo a história para que ela cumpra os seus propósitos no seu povo. E o seu propósito, um dos seus propósitos é salvar o seu povo. Mas além disso, Deus vai julgar os inimigos do seu povo. Deus vai acabar com os inimigos do seu povo. E agora é disso que vai tratar a partir do verso 25. Deus disse no verso 24, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tenham medo. Aí no verso 25 ele vai dizer por quê. Por quê? Porque em breve, dentro de pouco tempo, a minha indignação, a minha ira vai se cumprir, será completada. E aí eu vou suscitar um flagelo, a palavra literalmente aqui é chicote, um açoite. E eu vou então despertar contra a Assíria um açoite, um chicote. Eu agora vou chicotear a Assíria. E eu vou despertar alguém para isso. E aqui você novamente tem a visão bíblica de história. Deus iria punir a Assíria. Mas ele pessoalmente ia descer do céu com um chicote na mão, batendo nos assírios? Não. Ele iria despertar alguém. Ele iria fazer surgir alguém na história do mundo que exerceria esse juízo contra os assírios. Novamente, Deus está conduzindo a história do mundo. Deus está dirigindo a história desse mundo. Ele levantaria então um chicote. E com este chicote ele flagelaria a Assíria. E ele traz duas comparações da história de Israel para dizer, semelhante ao que eu fiz em Midian, ou na matança de Midian. Quando foi a matança de Midian? Ninguém lembra? Quem foi o herói, o instrumento de Deus para liderar o povo de Israel contra os midianitas? Ninguém sabe? Quer arriscar, Rivelino? Não? Você não lembra? A Isabela lembra dessa história. Quando chegar em casa, pede para ela te contar. Mas foi quem, gente? Gideão, certo? Então, Midian. Deus estava dizendo, eu vou agir com a Síria, eu vou bater na Síria com o meu chicote, como eu fiz com os midianitas, como eu fiz naquela matança em Midian, quando eu levantei Gideão, e ele com 300 soldados saiu e destruiu aquele exército enorme dos midianitas. E aí ele cita um outro nome, Horebe, lá na penha, na rocha de Horebe, né? Um lugar de pedras que havia e que ficou com o nome de Horebe. E por que será que ficou com esse nome de Horebe? Sabe por quê? Você pode ler isso em Juízes 7:25. Porque Horebe era um dos líderes dos midianitas. Horebe e Zeebe, certo? Eram os líderes do exército dos midianitas. E quando Gideão os prendeu, ele matou naquela rocha, e a partir dali a rocha passou a ser conhecida, aquela penha, passou a ser conhecida como penha de Horebe, ou rocha de Horebe. E isso ficou na memória histórica do povo de Judá, e é disso que Deus está lembrando.
eu vou agir contra a Síria do mesmo modo que eu fiz contra os midianitas, do mesmo modo como eu destruí os seus líderes lá na penha de Horebe, ou ainda, do mesmo modo como eu levantei o meu bordão no Egito. Agora essa é mais fácil, né? Eu espero. Qual foi o instrumento de Deus, o ser humano instrumento de Deus para levantar o bordão contra o Egito? Moisés. Então Deus está recordando. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Aprenda a ler a Bíblia com a memória ativa, viu? Com o motor da memória ligado. Porque algumas vezes você começa a ler a Bíblia e desliga o motor da memória. Aí você lê isso aqui, né? Como em Midian, e você mas nem quer entender. Lê e toca para frente, como no Egito. Não, aí você não está entendendo a Bíblia. Você não está compreendendo a Bíblia. Ah, mas por que ele falou de Midian aqui? Que Midian é essa? Que mulher foi essa que ele está dizendo, uma mulher que fez essa matança toda? Que mulher foi essa? Não, não foi uma mulher, foi uma nação que Deus então destruiu para libertar o seu povo. E esse tal de Horebe, o que é isso? É marca de biscoito, será? Horebe, que havia naquele tempo, será aí? Não, Horebe era o nome dos líderes lá. E por que ele está falando do bordão do Egito? Ah, porque Moisés levou o bordão de Deus lá no Egito, e toda vez que ele levantava vinha uma praga, e a última vez foi quando ele levantou lá diante do Mar Vermelho, e o povo de Israel passou, e depois vieram os egípcios e foram tragados. Aí Deus está dizendo, olha, eu vou fazer com a Síria a mesma coisa que eu fiz com Midian, com os midianitas, e a mesma coisa que eu fiz com os egípcios. Eu vou fazer da mesma maneira. Então Deus há de destruir o seu povo e vai libertá-los, ou de destruir os inimigos do seu povo, desculpe, e libertá-los da escravidão, é o que ele vai dizer no verso 27. E acontecerá naquele dia que Deus tirará a carga do teu ombro, e o jugo de debaixo do teu pescoço. Aí lembra que no último domingo eu expliquei o que era jugo, né? Jugo, uma canga, um instrumento feito de madeira ou de ferro, no qual então você colocava embaixo, você colocava no pescoço de dois animais, para eles puxarem o arado, puxarem uma carroça ou coisas desse tipo. Então isso era o jugo, a canga. E figuradamente era utilizado para pessoas que estavam debaixo de opressão, pessoas que estavam debaixo de um domínio da escravidão. Então elas estavam debaixo de um jugo. Então o povo de Israel estava debaixo do jugo da Assíria, do domínio assírio, da opressão assíria. Mas Deus destruiria esse jugo, e destruiria por causa da gordura. E aqui é uma expressão um pouco difícil para a gente entender o que tem a ver gordura com destruir o jugo. Será que a pessoa ficou tão gorda que agora o pescoço já cresceu, né? Engordou e quebrou o jugo? Será que foi isso? Não. A palavra gordura, usada no Antigo Testamento, é a mesma palavra para óleo, banha, coisa desse tipo. Era a mesma palavra, gordura, óleo, a mesma palavra. E o óleo, ou a gordura, era utilizado na unção. Então a ideia é que Deus vai libertar vocês, porque Ele tem um ungido para vocês. Ele tem a unção dEle sobre vocês. Ele prometeu o Messias, e a palavra Messias é ungido, significa ungido. Por causa desse ungido, por causa desta unção, Ele vai libertar vocês. Deus tem prometido a salvação do seu povo. E para salvar o seu povo, Ele há de trazer juízo, destruição aos inimigos do seu povo. Dos versos 28 a 32, nós temos um verso nessa poesia que narra o projeto do inimigo. Como o inimigo imaginou seu projeto de invadir Jerusalém e de tomar Jerusalém. É um avanço descrito de forma poética, de maneira bem rápida, sucinta,
como que a poesia pretendendo transmitir a ideia do inimigo vindo com velocidade, vindo velozmente, vindo sem gastar tempo, pretendendo ser fulminante. E aí todos esses nomes aí estranhos, Aiate, Migron, Miquimás, Geba, Ramá, Gibeá, Galim, Laís, Anatote, Madmena, Gebim e Nobe, são cidades. 12 nomes de cidades que ficavam na rota ao norte de Jerusalém, que seria uma das rotas que o império, o rei assírio poderia seguir. Certo? Então, vindo nessas rotas, ele já havia vindo, passado por Damasco, passado por aquelas cidades, Amate, Arpade, Calno, Carquemes, Damasco, Samaria, e agora entrou no território de Judá, e ele está chegando perto. Entre a primeira cidade citada, Aiate, e Jerusalém, a distância seria de 16 a 24 quilômetros, mais ou menos. Então, uma distância o dobro, uma ida e volta ao Crato. Então ele já estava muito perto. Para um exército, isso já está em cima, já está na marca do pênalti. E aí ele vai descrevendo de forma poética como o exército assírio atravessa essas cidades, vem de Aiate, passa Migron, quando chega em Miquimás eles param. A ideia de armazenar a bagagem, eles param para verificar as armas. Pronto, nós estamos chegando perto, pessoal. Está aí a cavalaria, a infantaria chegou aqui. Agora vamos parar e verificar nossas armas, verificar nossos suprimentos, ver se está tudo ok, porque a gente vai atacar Jerusalém, a gente está caminhando. E aí eles atravessam o Desfiladeiro. Era um vale que tinha, onde vindo do norte, então aquele exército assírio iria descer 91 metros, uma descida aí de 91 metros, bem grande, e iria subir 152 metros, quase o dobro. Mas esse exército estava empolgado, acreditavam na vitória. Eles não queriam descansar enquanto não passassem esse desfiladeiro, enquanto não passassem esse vale. Então eles passam, chega lá do outro lado, a próxima cidade é Geba. Pronto, aqui a gente vai descansar. Aqui a gente vai passar a noite, agora nós vamos descansar aqui em Geba, certo? Aloja-se em Geba, verso 22, porque amanhã a gente parte para Jerusalém. A gente vai tomar Jerusalém. Aí o que acontece nas outras cidades? Elas ficam com medo, certo? Elas não se preparam para enfrentar o inimigo. Ramá, o povo de Ramá fica tremendo. Gibeá, que era a cidade de Saul, fugiu, a cidade foi evacuada. A cidade de Galim grita com alta voz, com uma voz bem estridente. A cidade de Laís apenas escuta com atenção. Olha, o inimigo já está aí, já está perto, já está chegando. Estão passando a noite lá em Geba. E Anatote, o povo diz, coitada dessa cidade, era a cidade de Jeremias, coitada dessa cidade, será destruída. Madmena busca então lugares, todo mundo sai da cidade procurando fugir do ataque. E Gebim busca refúgio. Aí no outro dia, o exército acorda e parte, e chegam à cidade de Nobe. Aqui estão apenas a 2 quilômetros de Jerusalém. E eles dão uma parada. Muito provavelmente uma parada para ouvir as informações dos batedores, isto é, dos soldados, dos espiões que eles mandaram na frente. Verifiquem lá as defesas da cidade, verifiquem se tem muitos soldados, verifiquem qual o lugar melhor para a gente atacar. Então, quando eles chegam ali na antiga cidade de Nobe, eles param, o acampamento para, o rei traz aí as informações. Os batedores, os espiões são trazidos diante do rei e eles começam a discutir as informações que têm. E aí diz que o rei ergue o seu punho contra Jerusalém, agita o seu punho contra Jerusalém, como que dizendo, hoje mesmo você vai ser minha. Mas aí o que acontece? Eis que o Senhor, esta palavra traduzida como eis, tem a ideia de vejam.
E aqui tentem captar o modo literário de Isaías. Ele vem numa poesia rápida, sucinta, com termos breves, sem se alongar muito. Vem a Aiate, passa por Migron, em Miquimais verificam a bagagem, atravessam o desfiladeiro, passam a noite em Geba, Ramá fica tremendo, Gibeá de Saul foge, Galim grita com alta voz, Laís fica ouvindo com atenção, coitada de Anatote, Madmena também fugiu, os moradores de Gebim buscam refúgio, e nesse mesmo dia já estão lá em Nob, e já estão agitando o punho, mas vejam, olhem para quem? Para o Senhor dos exércitos. Olhem para Adonai Yahvé. Vejam o que vai acontecer. Não é a Assíria que será vitoriosa nesta campanha, apesar de todos os seus preparos, apesar de toda a sua rapidez, apesar da grande força do seu exército. Não é ela. É o Senhor dos exércitos. Sim. Olhem, vejam. Interrompendo essa marcha que pretendia ser inexorável contra Jerusalém, está o Senhor dos exércitos. E aí, usando a linguagem ilustrativa, metafórica, ele narra o Senhor como alguém com um machado que vem e corta os ramos de uma grande árvore com violência, que é exatamente a árvore da Assíria. Aqui a linguagem é poética. Deus derrota a Síria como um homem que é muito forte, que tem um machado e que vem contra uma árvore e começa com violência a cortar os galhos dessa árvore, os galhos mais altos, mais altivos, mais derribados. E ele coloca a árvore no chão. Vai cortar com o ferro a floresta, os lugares mais escondidos, as brenhas da floresta. E o Líbano cairá pela mão de um majestoso, de um poderoso. E como o Líbano, vocês lembram também a explicação de domingo passado, porque aqui nós temos como um fecho do que foi começado a narrar, já desde o capítulo 9, onde eu falei das árvores do Líbano. O Líbano, então, era uma região, hoje é um país. Na época era uma região com uma floresta muito grande, muito bonita, e que tinha os cedros do Líbano. E vocês lembram que eu mencionei que os estudiosos da época dizem que estas árvores, cedros do Líbano, madeira de lei, madeira preciosa, essas árvores chegavam a de 28 a 33 metros de altura e algumas delas de 12 metros de diâmetro. Então, os cedros do Líbano, ou o Líbano, passou a ser símbolo de algo forte, algo robusto, algo poderoso, algo que dá trabalho para derrubar. Você imagina aí alguém usando machado, derrubar uma árvore de 30 metros e 12 metros de diâmetro? Levaria alguns dias, concorda comigo? Levaria alguns dias, 12 metros de diâmetro, quase essa largura, 30 de altura, levaria alguns dias. Mas se tornou então símbolo de algo poderoso. A Assíria era como um cedro do Líbano, mas o Senhor, num só dia, acabaria com ela. Essa profecia vai se cumprir, e parte do cumprimento dela será narrado pelo próprio Isaías nos capítulos 36 e 37. Mas por enquanto ele está dizendo o seguinte: Deus é o Senhor da história. É Ele quem dirige a história. Ele tem a história nas suas mãos. Ele usa os poderes deste mundo para cumprir o seu plano na história. Mesmo que sejam poderes pagãos, poderes descrentes. Mesmo que estes poderes não tenham as mesmas motivações dele. Mas ele há de julgar também estes poderes. Porque ele vai dar a palavra final sobre a história, a palavra final na história dele. E ele também está usando a história para cumprir seus planos, os planos que ele tem para com o seu povo.
O plano de salvar o seu povo e o plano de julgar os inimigos do seu povo. Isso é que é descrito nesta parte: salvação e juízo. Agora o povo de Deus será salvo, porque assim Deus tem planejado. Mas porque esse povo também se curvou diante de Deus em fé e arrependimento. Enquanto esse dia final, da salvação final e do juízo final não chega, compete ao povo de Deus, é dever do povo de Deus continuar confiando em Deus e arrependendo-se dos seus pecados, não temendo esse mundo, mas carregando em seu coração apenas um temor, o temor de não pertencer a este povo de Deus, o temor de não ser fiel a Deus, o temor de desobedecer a Deus. Quem é parte do povo de Deus está caminhando nesta história, sujeito a vários reveses, sujeito aos acontecimentos bons e ruins da história. Mas quem é do povo de Deus caminha com a ideia que Deus está no controle, que tudo o que acontece é determinação divina, cumprindo providências morais, e que Ele está guiando todas as coisas para salvar o seu povo e julgar os inimigos do seu povo. Então o povo de Deus caminha confiando, caminha se apoiando em Deus, caminha arrependendo-se dos seus pecados e sem temer os perigos, sem temer as afrontas, sem temer as ameaças, porque sabe que pertence ao remanescente de Deus por determinação divina. Se você ainda não pertence a esse povo de Deus, só há um meio, como eu fiz questão de mostrar durante a mensagem. Você precisa reconhecer que é pecador. Você só vai atrás de um apoio, só vai querer se apoiar em alguma coisa, se você sentir necessidade. Se você admitir que está fraco, que está precisando. Enquanto você se achar o forte, o bom, capaz de cuidar da própria vida, você não vai querer o apoio de ninguém. Você precisa reconhecer que é pecador como eu sou e todos nós aqui somos. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e reconhecer também que o único apoio que você pode ter nesta situação é o de Deus. É voltar-se para Deus em arrependimento e fé, confiando no Deus forte, o seu Filho, que foi ungido por Ele para ser o nosso Salvador. Só assim você será parte do povo de Deus. Amém.